Não precisa ir longe para constatar que esta triste realidade está mais próxima de nós do que imaginamos. Recentemente, 2 crimes bárbaros envolvendo crianças chocaram os moradores do sul de Minas. Em Lavras, a menina Lídia, de apenas 2 anos, foi morta brutalmente depois que a mãe perdeu a guarda da criança. A mulher confessou o crime e foi presa por homicídio. O segundo, cometido poucos dias depois, também teve como vítima uma criança. Ana Clara, de 5 anos, foi enterrada viva por seu padrasto. O crime aconteceu na cidade de Carmo da Mata. Os 2 casos têm em comum a violação dos direitos da criança. O artigo 227 da Constituição é claro: a infância é prioridade absoluta, com todas as garantias, com direito à saúde, alimentação, dignidade, respeito, convivência familiar, mas a realidade é muito diferente. O que se vê hoje é uma série de crueldades cometidas contra as nossas crianças. De acordo com o delegado que investiga o homicídio em Lavras, a sociedade não está acostumada com esse tipo de tragédia, por isso elas chocam tanto. Hoje, o índice de homicídios, os crimes de homicídios estão mais relacionados com a criminalidade do tráfico de drogas, dos crimes de roubo, das organizações criminosas, né? Então, sempre que acontece um crime desse no seio familiar, as pessoas ficam chocadas, sim. Geralmente, a sociedade é composta de pais, mães que têm amor pelos seus entes queridos, crianças, filhos, né? Então ninguém está acostumado e ninguém gosta de ficar sabendo de um caso tão trágico. O Conselho Tutelar é o principal mecanismo de fiscalização das leis de proteção à criança. Segundo a presidente do órgão, a violência pode ocorrer em várias situações, mas na maior parte dos casos, a doméstica é a mais frequente. É uma realidade que nós lidamos no nosso dia a dia, né? Existem vários casos que nós estamos acompanhando e realmente é uma realidade que nos assusta e nos entristece, porque, né, existem muitas crianças que estão passando por situações de risco, são crianças, né, estão em estado de vulnerabilidade e nos preocupa realmente essa situação. Na opinião da profissional, o que falta é o comprometimento das famílias. As leis existem, né, elas são aplicadas, só que o que está faltando, na verdade, é o comprometimento das famílias. Porque hoje as famílias, elas simplesmente estão delegando à escola, ao conselho tutelar, né, a criação de seus filhos. E a gente sabe o tanto que é importante na formação do caráter de uma criança, a formação familiar, a estrutura familiar. E isso, hoje em dia, realmente a gente está sentindo essa falta mesmo, né? As pessoas não estão comprometidas com seus filhos. Apesar da dificuldade de conseguir números oficiais da violência no Brasil, uma pesquisa do Unicef indica que cerca de 200 mil crianças e adolescentes declararam ter sofrido agressão física. Em 80% dos casos, os agressores eram parentes e conhecidos. Para essa professora do Departamento de Educação da UFLA, a violência infantil é uma questão cultural que está presente em toda a sociedade e que a desigualdade social não justifica a violência. Ela sofre violência nas famílias mais abastadas até as famílias com maior índice de vulnerabilidade, porque as relações de violência contra a criança, elas são uma relação de poder. É do adulto para com a criança. Nós temos uma sociedade centrada no adulto. Adultocêntrica. Então, nós sempre pensamos e vemos a criança como aquela que deve nos obedecer, como aquela que deve ser dominada. Prova disso é que as pessoas acham natural dar palmadas, acham natural agredir criança, porque acham, inclusive, indicado fazer isso, para que a criança nos respeite e nos tema. Né? Pouco se vê o contrário, né? Pouco você vê adultos dizendo, olha, não, eu vou trabalhar com a criança a partir de uma perspectiva de diálogo. Para a professora, o desafio é promover uma mudança de paradigmas. É necessário uma ação conjunta, entendermos coletivamente que todos somos responsáveis pela criança, né? Então a família é responsável, o Estado é responsável, os educadores são responsáveis pela criança e entendê-la como um igual. Fazer as coisas com a criança e não entendê-la como um subordinado, aquele que eu tenho que ter uma relação de domínio, mas pelo contrário, aquele que pode também me ensinar nessa relação. Há que se pensar uma mudança cultural e nos entendermos sim, enquanto aqueles que precisamos, na verdade, aprender com elas, né? E não continuar a dominá-las, porque
essa forma é absolutamente inadequada. A história vem mostrando, né? A realidade da infância brasileira é cruel, sendo necessária a mobilização da sociedade para a promoção e garantia dos direitos da infância. Ainda sobre o caso da menina Lídia, as investigações continuam, explica o delegado. Certo, as investigações ainda prosseguem, nós precisamos apurar outras circunstâncias que serão essenciais no julgamento, né? Nós trabalhamos com uma linha de investigação em que é possível a caracterização da premeditação do crime, né? Mas essa circunstância ainda está sendo melhor apurada. É responsabilidade de toda a sociedade cuidar e proteger a população infantil. Nada justifica o uso da violência e o Conselho Tutelar é o principal instrumento de proteção. É crime, sim. E a gente tem que ficar atento mesmo, a gente recebe, estamos aqui de portas abertas recebendo qualquer tipo de denúncia, a gente vai, a gente checa e a gente toma os encaminhamentos cabíveis, né, a cada situação.